Isto. Vixe. Nossa Senhora, amada. Só vou relembrar uma coisinha aqui com vocês, dos períodos literários. Ó, esse quadro aqui, ele vai ser ótimo para nós, porque ele vai mostrar a diferença entre o barroco e o arcadismo, tá? Então, a gente tem uma linha. Nós temos uma linha literária. Essa linha literária, no Brasil, tá? Presta atenção em mim, no Brasil, ela começa no quinhentismo. Quinhentismo, barroco, arcadismo e romantismo, que é o que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Então, ó, quinhentismo, barroco, no Brasil, hein? Arcadismo e o romantismo. Quando a gente fala em quinhentismo, nós estamos falando da literatura de informação. O que é a literatura de informação? É aquela literatura que serve para informar a Portugal, informar ao rei de Portugal, quais os benefícios que se tinham em colonizar essa terra. Um povo ingênuo, o índio sem cultura, o índio sem uma fé, né? O índio sem ser catequizado. Nós tínhamos a questão do manifesto antropofágico indígena, nós tínhamos a questão das águas, da riqueza, do ouro, da prata daqui encontrados. Então, a literatura, o quinhentismo, ele é baseado, né, na literatura de informação. Tornou-se literatura devido à sua importância para o conhecimento do Brasil em si, né, para a descoberta do Brasil, por isso que chamamos de literatura. O barroco é um período literário essencialmente poético. É o que nós vimos agora que a gente vai ver essa comparação. O barroco, ele se deu mais fortemente aqui no Brasil, na Bahia, né, uma vez que foi o primeiro período literário brasileiro e concentravam-se as pessoas mais na Bahia, foi onde o Brasil foi descoberto. E o barroco não foi um período apenas literário, ele foi um período artístico, porque ele aconteceu na arquitetura, na pintura, na escultura, até que nós temos como exemplo Aleijadinho, aqui em Minas Gerais. Só que o barroco foi um período com bastante dualidade, um período muito minucioso. Por quê? Porque as pessoas estavam ainda nessa questão de teocentrismo, de antropocentrismo, nessa questão de protestantismo, de reforma protestante ou Companhia de Jesus. Se confiava ou não nas leis de Martins Lutero, nas teses propostas por Martim Lutero. Então, o barroco foi um período mais ornamental, um período onde a linguagem era mais rebuscada, um período onde as poesias tinham muitas figuras de linguagem. Já o arcadismo vai ser também um período poético, só que o arcadismo vai vir acompanhado de um gênero textual que são as cartas chilenas, de um tipo de texto. Nós vamos falar dessas cartas chilenas também. Só que o arcadismo, ele, diferente do barroco, ele busca uma poesia mais simples, um vocabulário mais simples, um povo mais simples. Tanto é que o bucolismo, né, o pastoril, a questão do carpe diem, aproveitar o dia, desfrutar das coisas do campo, usufruir da vida no campo, da natureza, é muito presente aqui no arcadismo. Então, a poética do arcadismo, ela vem completamente mostrar que é o oposto, tá? Extremamente diferente o barroco do arcadismo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no romantismo. Já o romantismo nós vamos estudar duas formas, porque o romantismo tem na poesia e tem na prosa.
Então, o aspecto literário brasileiro vai tomando uma certa forma. Ele vai se modificando a fim de atender o povo, a fim de atender o público-alvo, tá? Deixa eu só perguntar uma questão aqui. Tem alguém que tem dúvida em relação a isso aqui, poesia e prosa? Todo mundo sabe diferenciar? Que é a base do nosso estudo. Sabe? Se ninguém falou é porque tá fácil? Então tá. Então, vamos diferenciar aqui um pouquinho mais a questão do arcadismo com o barroco. Esse quadro aqui a gente já leu na última aula, mas ele é muito forte, ele é muito detalhista, bem fácil de entendimento. Então, o barroco gostava de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais complexa, até porque essa questão da dualidade, essa questão do antropocentrismo versus teocentrismo ainda era muito confuso, o que causava uma linguagem rebuscada. Em contrapartida, o arcadismo, uma linguagem simples. Quando a gente fala seguindo a ordem direta, aqui no arcadismo, nós estamos falando bem sujeito, verbo, predicado, ou seja, mais fácil de entender, a frase mais explícita, tá? Aqui no barroco, então nós temos construções mais complexas, enquanto no arcadismo busca pela simplicidade. O arcadismo é simples na linguagem, simples na essência, simples na temática, tá? O arcadismo vai focar nessa simplicidade. O barroco vai buscar sonetos, assim como o arcadismo, né? Uma vez que era depois do classicismo, que foi forte o soneto, ele vai perdurar. Aqui eu não tenho muito uso de figuras de linguagem, né? O uso da linguagem denotativa, justamente para conseguir essa aquisição da simplicidade. Quando a gente fala em linguagem conotativa, nós estamos falando da dificuldade, né? As figuras de linguagem, elas vêm trazer a mistura. Só que quando a gente fala em arcadismo, nós estamos falando da simplicidade, tá? A linguagem denotativa, ou seja, bem aproximada do dicionário para deixar o texto mais simples. Aqui no barroco, nós vamos ter sujeito pessimista, é aquele que pensa que tudo está ruim, que nada vai dar certo, enquanto no arcadismo, sujeito racional, o sujeito que pensa para falar, pensa para agir, tá? Preocupação com a transitoriedade da vida, enquanto no arcadismo é o carpe diem. Viva o presente, aproveite o momento, curta o agora, né? Carpe diem. O barroco vai de novo voltar na complexidade, enquanto o arcadismo vai por questões claras e simples e predomínio da razão e da ciência. Lembrando que o barroco foi um período religioso. Por isso é que nós temos as igrejas na arquitetura, os ornamentos dentro das igrejas, sempre voltado para as questões barrocas, tá? E o arcadismo foi voltado na ciência, na razão, no raciocínio, no pensamento. Para a gente concluir essa parte, eu separei alguns exercícios, tanto dessa página quanto de outras páginas, para a gente conhecer um pouquinho dos autores, do estilo de escrita deles, principalmente Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Vamos lá? Exercícios de aprendizagem, cadernos, por favor. Página 147. Assim que acabarmos, eu vou olhar os cadernos, tá? Exercícios de aprendizagem, página 147, número 6. Podemos começar? Então, vamos lá. Número 6. Quem pode começar? Vai, Sofia. As opções estéticas do arcadismo se relacionam com as ideias do iluminismo e se contrapõem ao barroco. Explique essa afirmativa. O que é o iluminismo? Alguém lembra? Liberdade. O iluminismo é o século das luzes, né? Busca liberdade. Então, se o barroco ele é um período que foi chamado, o próprio quadro aqui vai nos ajudar a responder essa questão.
O barroco era um período que se prende à religiosidade e o arcadismo quer a liberdade. Por isso é que ele se opõe. O arcadismo ele vai nessa questão do iluminismo, da liberdade de expressão, a liberdade de seleção vocabular, a liberdade de fala. Podem responder isso nas 6. Tá? Por que ele se opõe? Porque o arcadismo defende as ideias do iluminismo. E o iluminismo se prende na liberdade. Ok? A questão da ciência, né? Do racional. Enquanto a igreja tem que seguir os dogmas, os preceitos da igreja católica, né? Posso dar sequência? Você pode repetir? Oi? Você pode repetir? Posso. O arcadismo defende o iluminismo, o qual defendia a liberdade, a ciência. Então, o barroco, como ele era preso, entre aspas, na igreja, ele não era livre. Ele era formal, de acordo com aqueles preceitos. Então, deveria seguir a igreja. Já o arcadismo, em contrapartida, ele vem provar essa liberdade, esse desprendimento. Bora lá? 7. Peraí, deixa eu pegar um negócio para anotar aqui. Sete. O soneto a seguir é de Manuel Maria Barbosa do Bocage, que foi um dos mais expressivos representantes do arcadismo português. Identifique e explique nos versos 2 características do arcadismo. Vamos lá. Quem vai declamar lindamente esse poema para nós? Na verdade, esse poema, né, vem de um trecho de Marília de Dirceu. Vai falar novamente de Marília, né? Quem vai declamar para nós? Pode ler, Maria Lúcia? Uhum. Pode declamar, Júlia. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores, incita nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de 1000 cores. Naquele arbusto roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo o que vês, se eu não te vira, mais a tristeza que a noite me causara. Vamos lá. Eu vou destacar algumas características aqui. As flautas dos pastores. Flores. Planta em plantas inocentes. Borboletas. Arbusto, roxinol, folhas, abelhinha, campo. E aí, gente, que característica é essa? Que característica é essa? Simplicidade das palavras? Ou a ordem direta? Não. Pastores, flores, planta, borboleta, natureza. Então aqui a exaltação da natureza é uma característica. Gente, não forma
Resposta em tópico, tá? Só vou colocar aqui para vocês elaborarem. Exaltação da natureza. Detesto resposta em pontinhos. Não esqueçam disso jamais. Aí ele fala assim, olha, Marília. Observe que ele está falando, eu lírico fala com a Marília. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha, Marília, o tejo a sorrir-se. Olha, Marília, não sentes os éfiros brincar por entre as flores? Como se ele estivesse fazendo o quê com a Marília? Tentando convencê-la de quê? Olha, Marília, vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Ei-la de planta em plantas inocentes as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o rouxinol suspira. Ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Aproveite, Marília. Olha, Marília. Olha, desfrute, aproveite. Então, além da exaltação da natureza, é o carpe diem, é aproveitar esse momento. Então, aqui seriam duas características voltadas à questão da natureza. Olha, Marília, aproveite, Marília, se você... Que alegre campo, desfrute desse campo. Ou aqui eu ainda poderia falar do locus, não venceu que não, do locus amoenos, que é um local ameno, tranquilo. Também seria uma característica, tá? O local é tranquilo, o local é suave, aproveite. Então, a exaltação da natureza, a natureza bela, a natureza perfeita, a natureza idealizada, tá? Aqui eu coloquei as características, mas eu quero que vocês formem bonitinho as frases, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho um carpe diem. Olha, Marília, aproveita, Marília. Ok? Gente, quem que vocês têm quinta-feira no segundo horário? Vinícius. Tinha que ser um dia. E na terça-feira, no segundo horário? Nayara. Isso. Não, terceiro, desculpa. Bárbara. Tá. Ok, obrigada. Ok, essa questão 7, gente, são as principais características que a gente consegue ver aqui. Aqueles termos, se você abrir o arquivo que eu mandei aí agora e for acompanhando, aqueles termos, as expressões que eu coloquei, elas são diretamente interligadas nas características. Tá? A exaltação da natureza, aproveitar o momento, aproveitar o dia, o bucolismo, o pastoril. Tranquilo? Nós vamos pular. Tem um do Cláudio Manuel da Costa. Aqui, página 153, por favor. Posso apagar aqui? Sim, como ninguém me respondeu, vamos para a próxima. Essa aqui, ó, a foto é Marília de Dirceu. Vou falar dessa obra para vocês, melhor do que falar do Silva Barenga. Aí, página 153, questão 8, soneto de Cláudio Manuel da Costa. Isso. Leia o soneto 7 de Cláudio Manuel da Costa a seguir. Quais são os traços relevantes do estilo Arcade, tanto no aspecto formal quanto no temático presentes no Cláudio Manuel da Costa?
Vamos só relembrar que Cláudio Manuel da Costa, assim como Tomás Antônio Gonzaga, os dois principais autores eram inconfidentes. Aqui tem até uma referência de um filme. Cadê, ó? Os Inconfidentes. Falando um pouquinho da Inconfidência Mineira. Alguém já assistiu? Alguém já assistiu esse filme? Eu não conheço, né? Tem os dois, Alvarenga Peixoto e Tiradentes, né? Passei. Vamos lá, quem vai declamar o poema 8? Leia o soneto 7 de Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no poema agora, anterior, tá? Só que agora nós vamos achar as questões estéticas e as questões temáticas. Vamos lá, quem vai ler? Bruno? Bruno? Eu não. Por quê? Camila? É para ler? Por favor, o poema. Leio o soneto 7º de Cláudio Manuel da Costa a seguir. Onde estou, este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar ela um dia reclinado. Ali em vale o monte está mudado. Quanto pode, dos anos do progresso, árvores aqui vi tão florescentes, quem faziam perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar, se estão presentes meus males com que tudo degenera. Vamos para as questões estéticas primeiro. Vamos lá, gente, junto comigo. 2 quartetos, 2 tercetos. Que isso? Soneto. Soneto. Então, eu vou colocar por tópico, vocês formam, por favor. Então, soneto. Um aspecto formal. Aqui, vamos ver se vocês conseguem perceber. Eu não me esqueço. Árvores que vi tão florescentes que faziam perpétua primavera. Estou no aspecto formal ainda, tá? Só vou colocar aqui, vamos ver. Eu não me esqueço. Sujeito mais verbo intransitivo ali no caso, né? Aqui, árvores aqui, não, aqui vi tão florescentes. Ó, vi, sujeito, né? Eu vi. Verbo, ver. Qual que é a organização sintática que eu tenho aqui? Ordem direta? Ordem direta das orações. Predominância, tá? Porque não são todos. Vamos colocar predominância. Então, predominância da ordem direta. São 2 aspectos formais que nós podemos colocar aí na forma. Outra coisa, aspecto formal ainda. Desconheço, esmoreço. Prado, tomado. Esqueço,
progresso. Cadê? Reclinado, mudado. O que a gente pode falar também de aspectos formais aqui? As rimas. Esquema de rimas. Isto. Agora vamos para os aspectos temáticos. A gente tem que tentar entender o poema para nós escrevermos. Vamos lá, primeira estrofe. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Tudo outra natureza tem tomado. Outra natureza. Acabou essa natureza aqui e outra coisa tem tomado a natureza. Nós temos que perceber que coisa é essa que está tomando a natureza. Uma fonte aqui houve, se não me esqueço. Aqui era uma fonte, hoje ela não é mais uma fonte. Se não me esqueço, aqui houve uma fonte. A frase está invertida nesse caso, né? De estar a ela um dia reclinado. Eu não me esqueço de eu estar lá um dia reclinado sobre a fonte. Ali, um vale. Um monte está mudado. O monte mudou. O que será que foi diminuindo a natureza para mudar, gente? Agora vem a resposta. Quanto pode dos anos o progresso? Quem era o progresso desse momento, dessa época? Quem era o A progresso? ação do homem? A ação do homem criando as cidades. Então, aqui, por quem que ele defende? A natureza. Se não me esqueço, ali tinha uma fonte, aquele monte está mudado. Olha só, árvores aqui vi no passado tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos eu vejo agora, nem troncos tem mais. Ou seja, a natureza está se desfazendo. Eu me engano, a região não era essa, não parece aquele mesmo, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Conseguem perceber que ele estranha o progresso, ele estranha a ação do homem em cima da natureza? Ele fala com um certo sentimento, meio arrasado, porque a natureza está se desfazendo para a ação do homem, para o progresso acontecer. Então, a predominância pela natureza, né, um local onde a gente desfrute a natureza, esse local que acabou, onde ele coloca ali, é uma temática do arcadismo. Então, qual que seria o tema aqui? A ação do homem sobre a natureza. Ou a gente pode colocar a desvalorização do progresso. Por que está desvalorizando o progresso? Porque está dando fim na natureza. A destruição da natureza, também poderíamos chamar disso, destruição da natureza em prol do progresso. Isso é a temática relacionada à natureza. Então, eles defendem a natureza. Eles querem viver a natureza. Deu para entender, gente, essa questão? Sim, não, talvez, por quê? Quer que explique novamente? Estão conseguindo entender os poemas? Eu quero aqui, minha preocupação é a interpretação de poemas, hein? Posso tirar?
questão da 9 está atrás. Pode tirar? Sim, né? Leia atentamente um fragmento do poema A Montanha Pulverizada, do modernista Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, um dos 3 maiores poetas que já caíram no Enem até hoje, tá? Então vamos lá e nós vamos comparar a Cláudia Manuel da Costa. Quem pode ler, por favor? Gente, nós vamos fazer o contrário, falta menos de 1 minuto, não vai dar tempo nem de ler. Vou fechar a aula, na volta a gente continua a leitura e vocês voltam para eu fazer chamada, tá? Por favor, que eu não fiz chamada ainda.